Aqui no curso Fundamento dos Óleos Essenciais, o mais importante é a gente não perder a dinâmica da aula e por isso já vamos falar um pouco mais sobre óleos naturais. Não é possível a gente seguir numa trajetória de óleos essenciais, como fundamentando eles, sem entender muito bem as diferenças entre os óleos vegetais e os óleos essenciais. Por isso, essa aula daqui é focada nesse assunto. Eu vou usar o livro Técnicas de Aplicação dos Óleos Essenciais. Aqui eu tenho uma tabela na página 62 e vocês também têm essa tabela aqui no material de apoio. E essa tabela a gente vai seguir passo a passo aqui para a gente entender esses conceitos então dos óleos naturais. Óleos naturais, né? Quando a gente pensa assim, o que o óleo está fazendo no mundo, né? Nós temos água, a gente percebe que sem água a vida não existe, né? Sem água temos o deserto e não tem árvore, não tem plantas, não tem animais, né? A água, ela é uma base da sustentação da vida. A água é um elemento que não se mistura com óleo. A gente sabe que o óleo, ele é mais leve do que a água e ele flutua sobre a água. Então, o óleo, ele seria um antagonista da água, mas ao mesmo tempo ele trabalha em conjunto com a água. Aonde? Nos organismos vivos. Os organismos vivos, eles produzem e utilizam óleos, gorduras, são importantes, tanto como fonte de energia, como reserva alimentar. As gorduras fazem parte do nosso conjunto. Mas quando a gente aproxima, né, o óleo, os lipídios, óleos e lipídios são a mesma pessoa, né? E a gente olha para o organismo humano e já pensa na aplicação de óleos essenciais também, então a gente vai entender que o corpo humano, ele tem uma camada chamada manto hidrolipídico, e esta camada chamada manto hidrolipídico tem uma função especial, fundamental, importantíssima na pele. É através do manto hidrolipídico que a pele se protege contra substâncias que tentam penetrar no organismo. É através do manto hidrolipídico que ocorre a retenção de água, mantendo a pele hidratada. Se você retira, através da higiene pessoal, através de detergentes, de sabonetes, de sabão, de solventes, a estrutura do manto hidrolipídico, você permite que a água que está ali na pele saia. Então é o manto hidrolipídico que segura a água na pele, que seria a transepidermal water loss, ou a perda transepidermal de água. É porque eu falo em inglês o termo, que é o TEWL, porque esse é um termo muito utilizado em dermatologia, ok? Então, entendendo que nós temos uma camada inteirinha, né, que tem essa pequena oleosidade, manto hidrolipídico, tem água e óleo, vamos dar uma olhada aqui na estrutura da pele. Aqui a gente pode ver as glândulas écrinas, que produzem a parte hídrica do manto hidrolipídico, a parte ligada à água. E aqui vocês vão ver a glândula sebácea. A glândula sebácea produz a parte oleosa. Então nós temos aqui na própria pele sendo produzido pela glândula écrina, que é a glândula sudorípara, a parte de água, e a glândula sebácea produzindo a parte de óleo. E a mistura desses dois ingredientes, que é feita na própria pele, forma o melhor creme hidratante que a nossa pele pode ter. O neném, por exemplo, já nasce, e nós também temos, e conforme a gente vai amadurecendo e vai cuidando da higiene do corpo, a gente às vezes afeta o manto hidrolipídico, muitas vezes de forma negativa. E aí a gente sente a pele ressecada, a pele repuxar, e aí o que a gente faz? Utiliza o hidratante para reidratar a pele, para que ela volte à sua estrutura original. Pois bem, estrutura original. Então, nós sabemos que a glândula écrina produz água,
rica em sais minerais, então existe ali só como se fosse um soro, né? E a glândula sebácea produz o quê? O sêbum, né? A oleosidade, o sebo, glândula sebácea, e ele é composto pelo quê? Ácidos graxos. Ácidos graxos, quando a gente começa a falar de ácidos graxos, aí eu já posso começar a falar de óleo vegetal. Porque assim como a pele produz ácidos graxos, os óleos vegetais são compostos por ácidos graxos. Mas quem são esses ácidos graxos, finalmente? São longas cadeias carbônicas que formam a gordura. Então, como ela é longa, a gente passa a mão, a gente sente o deslizar. Se ela fosse uma cadeia curta, ela evaporaria. Então, óleos essenciais também têm carbono, mas eles são curtinhos. E os óleos vegetais têm mais carbono e são longos. Então, os ácidos graxos estão nessas cadeias longas. E aí existem vários tipos de ácidos graxos. Então, todas essas cadeias longas de carbono são ácidos graxos, que a gente chama de saturados, quando eles não têm nenhuma ligação dupla nos carbonos. Quando começamos a ter ligações duplas, nós vamos ter os monoinsaturados. Então, uma ligação dupla é o monoinsaturado. E quando a gente tem uma ligação, mais do que uma ligação, ou várias ligações, eles tornam o ácido graxo poliinsaturado. Dependendo de onde é essa ligação dupla, por exemplo, se ela for no terceiro carbono, aí nós estamos falando do ômega 3. Se ela for no sexto carbono, já estamos falando do ômega 6. Se for no nono carbono, do ômega 9. Agora, o que nos interessa? Quanto mais poliinsaturado for o ácido graxo, mais valor ele tem, porque é mais fácil dele se transformar em outras substâncias, de ser disponível ao organismo para a formação de células, para a energia que o corpo utiliza. Então, os ácidos graxos essenciais são ácidos graxos diferentes dos ácidos graxos comuns. A gente chama de ácido graxo essencial aquele ácido graxo que ele está presente nas gorduras vegetais, gorduras animais e que o corpo humano não produz. Ou seja, nós precisamos ingerir esses ácidos graxos para que eles fiquem biodisponíveis. Daí também vem o valor dos óleos vegetais. Quanto mais óleos, mais poliinsaturado tiver, né, dentro do óleo vegetal, ácidos graxos poliinsaturados estiverem presentes no óleo vegetal, mais ele permeia, mais ele amacia, mais ele deixa a pele aveludada. Então, a pele, ela tem uma composição em ácidos graxos, conforme vocês podem ver aqui nessa tabela. E os óleos vegetais têm similaridade, têm parcialmente, né, os mesmos ácidos graxos que a pele produz. Isso é um conceito de biocompatibilidade. Então, quando a gente fala em biocompatibilidade, é porque nós temos a mesma substância e ela está compatível. Por isso, os óleos vegetais podem ser utilizados com abundância. Eu posso tomar banho e passar bastante óleo vegetal na minha pele, porque ele tem essa biocompatibilidade, ele não penetra no organismo, ele fica só na superfície da pele, ele protege a água da pele num conceito parecido com a umectação. Então ele segura a água, ele retém a água na pele. E essa é a finalidade do manto hidrolipídico. Por isso, toda vez que a gente fizer uma aplicação que vai água, por exemplo, uma máscara de argila que tem bastante água, ou um creme, ou uma loção que seja hidrofílica, né, que tenha afinidade com a água, ela consegue aderir na pele, né, e conforme a capacidade de penetração dela ficar um pouquinho mais abaixo da camada de óleo vegetal que ajuda a segurar essa água no tecido. Então, nas terapias na pele, nós vamos sempre privilegiar a aplicação de água antes do óleo. O óleo é o último que a gente vai aplicar. Primeiro, as partes que vão com água. Por exemplo, máscaras de argila, compressas,
vapores, vapor de ozônio. Primeiro, tudo isso que tem a ver com água. E por último, o óleo, o creme, o sérum e por fim, óleo puro se você estiver usando. Então sempre esse conceito, ok? Então, os ácidos graxos, são os produtos da glândula sebácea, estão presentes nas gorduras, são saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. Quanto mais poliinsaturado, mais valem eles para as aplicações, sem destituir da importância dos saturados também, porque, por exemplo, o óleo de coco ele é mais saturado. Então a gente aplica o óleo de coco quando você não quer que nada penetre na pele. Mas quando você quer nutrir a pele, quer trazer uma renovação, mais energia ali, renovadora para a pele, aí nós vamos privilegiar os poliinsaturados. Ok? Então, quanto mais poliinsaturado, mais nutriente, quanto mais saturado, mais protetor. Vamos deixar esse conceito ele amadurecer na sua mente. Então, afinidade com a pele. Agora eu vou falar aqui um pouco das diferenças entre os óleos essenciais e óleos vegetais. No óleo essencial, nós não vamos encontrar os ácidos graxos. Nós vamos encontrar outras famílias moleculares. Quais são elas? Terpenos, fenóis, ésteres, éteres, cetonas, óxidos. Então são outros tipos de moléculas, as quais vocês vão aprender em Fundamentos dos Óleos Essenciais na aula de Química. Essa aula de Química vai explicar exatamente a composição dos óleos essenciais. Então, comparando agora que vocês sabem que óleo essencial são esses grupos de terpenos, fenóis, de ésteres e assim por diante, e aqui eu tenho os ácidos graxos nos óleos vegetais. Os óleos vegetais são ácidos graxos, ok? E aqui são outras moléculas. Com esse conhecimento, agora a gente vai começar a ver as diferenças que essas substâncias promovem no dia a dia, na parte física, nas características físicas. Então, por exemplo, os ácidos graxos, os óleos vegetais, têm afinidade com a pele? Sim, afinidade fisiológica. Eles são mais simples e estão aí na fisiologia da pele. O óleo essencial tem afinidade com a pele? Não. A afinidade que o óleo essencial tem é metabólica. Qual é a diferença disso? Quando eu falo de fisiologia, ele restabelece um quadro fisiológico. Se a pele está desidratada, ele hidrata. Quando eu falo de metabolismo, se a pele está cortada, ele ajuda a cicatrizar. Se a pele está dolorida, ajuda a diminuir a dor. Se a pele está inflamada, ele desinflama. Se ela está com uma contaminação por micro-organismo, ele pode desinfetar. Essa é a função do óleo essencial. Enquanto o óleo vegetal é simplesmente estruturante, o óleo essencial é ativo. Quando a gente fala, então agora eu quero aplicar em cosmético. Quero fazer um cosmético, quero fazer um creme. Quanto óleo vegetal eu posso colocar? Você pode usar desde o óleo puro, o óleo vegetal puro na pele, sem problema nenhum. Quanto você pode colocar 30% dele num cosmético, você pode colocar 5%. Então, por exemplo, que cosmético que usam óleos vegetais? Condicionador de cabelo, cremes para pele, pastas hidratantes, todos esses cremes mais umectantes, eles mais densos. Esses cremes são cremes que vão ter uma carga mais alta de óleo vegetal. E quanto que eu coloco de óleo essencial? Normalmente a gente aplica de 1 a 2% quando a gente fala de cosmético. Se a concentração subir, nós já estamos indo para o fitoterápico, para o medicamento, para outro tipo de função no óleo essencial. Então, é uma dosagem baixa. Enquanto eu posso usar desde puro, o óleo essencial máximo 2%. Depois, aplicação média no corpo. O óleo vegetal nós vamos aplicar em mililitros. 1 mililitro, por exemplo, na região do rosto, 10 ml no corpo todo, 7 ml no couro cabeludo e no cabelo. E o óleo essencial? O óleo essencial nós vamos aplicar em gotas. Então nós vamos aplicar 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas. O máximo de gotas que eu uso num tratamento de óleos essenciais no corpo, aplicando, para ter segurança, obviamente, né? Em média, seria 8 gotas de óleos essenciais. Essas 8 gotas você vai poder escolher entre vários óleos. Pode ser 1 gota de cada óleo, pode ter 8 óleos diferentes. Mas não serão 8 gotas de cada óleo. E vocês já sabem disso porque vocês vêm acompanhando o curso, estão vendo a concentração que está dentro dos óleos essenciais.
Como eu armazeno o óleo essencial e o óleo vegetal? O óleo vegetal, ele é mais tranquilo. Então, quando você compra óleo de cozinha, também é óleo vegetal. Então, ele vem no PET, no plástico. Quer dizer, apesar de tudo, né, o óleo vegetal não tem uma força para dissolver esse plástico, para trazer muito material. Apesar de ser melhor guardá-lo no recipiente de vidro, se o recipiente for de PET, ele ainda aguenta ficar ali dentro. E o óleo essencial? O óleo essencial, não. Sempre em frasco de vidro. Então, tem que ser no frasco de vidro e, de preferência, óleos não gostam de luz muito forte, luz do sol. Eles interagem, eles podem oxidar, eles podem, no caso do óleo essencial, pode evaporar também. Então, a gente deve proteger da luz. Por isso, usa-se o frasco âmbar. O aroma, como eu já falei, do óleo vegetal é aquele cheiro de óleo de cozinha. O óleo essencial é característico da planta de origem. Na atividade, o óleo vegetal é sempre a base e o óleo essencial é o ativo. Na capilaridade, o que quer dizer isso? Quando você aplica num tecido, pode ser num papel, vamos dar uma olhada no papel. Vamos entender o que é o conceito de capilaridade. Tá? Vamos usar aqui água, que tem bastante capilaridade, mas como a pele tem a parte oleosa, então esse óleo protege, não deixa ela penetrar. Vamos colocar agora o óleo vegetal, vamos ver como é que ele se comporta aqui no papel, e vamos colocar o óleo essencial e ver como ele se comporta aqui no papel, e vamos deixar eles aqui um tempinho para que a gente possa ver o que vai acontecer com eles. Aqui nós podemos ver no primeiro círculo que tinha água, exatamente aqui. A água, ela evapora também e não deixa nenhum resíduo. Mas como a água penetra nas fibras e incha as fibras, esse material não é elástico, né? Então as fibras inchadas elas ficam enrugadas. É um comportamento normal da água nessa relação. Aqui nós vemos claramente a mancha, a borra de óleo vegetal. Isso já era esperado, porque os óleos vegetais são óleos fixos. Esses não devem evaporar, devem ficar realmente presos no local que eles são aplicados, se for uma fibra. Por isso que a gente deve evitar o contato com óleos vegetais, com tecidos, cair na roupa, no avental. É muito difícil de tirar esse óleo aqui agora, né? Então, quanto mais tempo levar para a gente, se quisesse tirar esse material aqui, mais difícil fica. Então, por exemplo, agora, para eu tirar, eu precisaria de um detergente de água quente, né? Mas o filtro não resistiria, então não compensa fazer nada disso. Mas é importante a gente ver o comportamento do óleo vegetal com o óleo essencial. Aqui nós vemos uma borra levemente amarela, quase transparente, praticamente imperceptível, que é como o óleo de laranja ele é amarelo mais forte, então ele deixa um pouquinho dessa cor, mas você não vê resíduo de oleosidade nenhum nele, nenhuma alteração também na fibra, como o óleo essencial deve se comportar. Óleos essenciais se comportam dessa forma, isso já era esperado. A conclusão desse exercício demonstra a superioridade no efeito capilar dos óleos essenciais em relação ao óleo vegetal e à água. Isso é uma vantagem do óleo essencial nas terapias aplicadas na pele. Dessa forma a gente consegue entender quão profundamente e quão largamente o óleo essencial pode penetrar nos tecidos cutâneos durante os tratamentos de pele. O exercício com a capilaridade nos demonstra duas coisas interessantes. A capacidade de permeação dos óleos, o tanto que eles penetram no tecido e como eles se espalham. E nós vimos que o óleo essencial, representando aqui o círculo maior, é muito superior ao óleo vegetal. No entanto, o óleo vegetal ele é o óleo fixo, ele fica, certo? E o óleo essencial ele evapora, ele vai embora. Então, esse conceito permite a gente entender por que a gente não deve aplicar óleos puros na pele, porque ele vai evaporar a maior parte, fora a sua concentração que oferece já um risco. Desta forma, qual é o raciocínio que nós devemos seguir? Aplicar o óleo essencial no óleo vegetal que é fixo e é biocompatível com o manto hidrolipídico e então
a gente terá o melhor aproveitamento dessas substâncias. Vamos simular aqui na mesa para vocês gravarem esse conceito. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso aqui é óleo vegetal de calêndula, óleo vegetal de rosa mosqueta. As cores são bem diferentes, né? Mas como a gente estava falando dessa lipofilidade, né? Dessa capacidade que eles têm de se misturar, então vamos pôr um no outro para a gente ver o que acontece. Vocês estão vendo? Ó? Imediatamente ele se mistura. Ó. Eu vou agitar um pouquinho mais. Eles vão se fundir totalmente e vão formar um líquido cristalino com essa cor nova. Está perfeitamente dissolvido, totalmente cristalino, totalmente incorporado. E agora nós vamos colocar esse óleo aqui e nós vamos fazer um exercício mental apenas. Olha que beleza de óleo, que maravilha! A cor desse óleo, maravilhoso. Este óleo agora, vamos simular que ele seja o óleo do manto lipídico da nossa pele, ok? Como a pele não tem toda essa quantidade de óleo, se ela tivesse, seria fácil colocar o óleo essencial aqui, porque ele se misturaria perfeitamente. Então, o que a gente faz? Nós vamos criar agora o nosso produto terapêutico, que vai ser o óleo de semente de uva. Ele está aqui ao lado e verde. Ok? Agora nós estamos vendo aqui as cores diferentes. Esse vai ser o nosso óleo terapêutico. Vou pôr aqui mais no branquinho. Quando eu coloco o óleo essencial no óleo de semente de uva, vamos colocar novamente aqui o óleo de laranja. Vou colocar... Imediatamente também ele se funde e se mistura ao óleo vegetal. Eu ainda posso dar mais uma misturada para homogeneizar. Vocês veem que ele está perfeito, totalmente aderido e totalmente cristalino. Ele está até um pouco menos denso, porque como o óleo essencial é menos denso do que o óleo vegetal, ele diminui a densidade também do óleo vegetal, totalmente misturado e incorporado. E agora o que eu vou fazer com esse óleo? Mais uma vez, eu vou trazer ele para cá, para que vocês possam ver muito bem. Eu vou virar esse disco. Vou deixar o fundo branco aqui para nós. E vou colocar o óleo vegetal nele. Ó. Como eles são óleos de cores diferentes, ele precisa de um pouco de estímulo para se solubilizar. Solubilizando, desaparece todo o óleo de semente de uva, se funde no óleo de calêndula e rosa mosqueta. E agora o óleo está pronto. Então, o que significa isso? Esse óleo era um manto lipídico, né? Conforme a gente simulou aqui. Nós preparamos a preparação de óleo essencial e óleo vegetal. Então, o óleo volátil, que era o óleo essencial, ele foi preso no óleo vegetal e o óleo vegetal foi preso no óleo do manto lipídico. Então, um óleo foi ficando preso no outro, mantendo as atividades e as propriedades mais adequadas para cada tipo de tratamento. É dessa forma que a gente deve compreender a aplicação de óleos essenciais em óleos vegetais e óleos vegetais na pele. Agora vamos aproveitar que nós já temos bastante óleo aqui na nossa bancada. Vamos pegar esse disco branco daqui, vamos pegá-lo, e eu vou aplicar água. Eu vou molhar bem o disco branco, quero que ele fique bem úmido. Agora é importante vocês olharem, tá vendo? Como se a pele tivesse úmida, o cabelo úmido e assim por diante. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o óleo que nós preparamos e vamos aplicá-lo na pele. O que vai acontecer? Ele já não penetra mais no material, porque a água não permite que ele penetre no material. Então, a pele tem que estar seca e os cabelos têm que estar secos. Olha, ele não penetrou. Aonde a água não conseguiu efetuar a capilaridade, vou pingar a gotinha e vocês vão ver ele penetrando totalmente, lentamente, capilarmente aqui, conforme nós falamos antes. Olha a diferença de um para o outro. Ele vai até escorrer, ó. Não penetra e escorre. Até encontrar a parte seca e aí o óleo entra no tecido seco e propaga. Então o efeito da capilaridade também depende da estrutura do tecido, que deve estar limpa e seca. Vamos simular o nosso óleo como se fosse um frasco de óleo que está lá no banheiro, que você vai passar óleo após o banho. Então o que a gente faz? A nossa mão às vezes está úmida e a gente encaixa na boca do frasco, vira o óleo e aplica na pele, certo?
Com isso, são micropartículas microscópicas de água que vão penetrando no óleo. Essas micropartículas microscópicas vão simular com a água aqui. Olha o que vai acontecendo. A água é mais pesada, então a água afunda. Ele vai lá para o fundo do frasco. Se você colocar muita, você não vai ter toda essa água, mas um pouco de água já é suficiente, porque na água tem micro-organismos. E os micro-organismos é que estragam o produto, estragam o óleo. Então a gente deve evitar transferir água do ambiente ou do corpo para o óleo. Se for transferido, a água ela vai afundar e vai ficar embaixo do frasco. Bom, vamos fazer uma pausinha aqui para a gente dividir essa aula, para não ficar muito longa, e eu volto no mesmo tema na próxima aula.